Então, boa tarde a todos. Hoje nós vamos dar início à nossa mesa redonda e apresentação do ritual Capa, do Cura Bacairi, né? Com o lançamento desse DVD, Cura Xunari, que significa Memória Bacairi ou Nossa História. Eu estou com o Bacairi aqui do lado, Valdo Kutaiava Chagop. Você confirma? Confirmo. Então tá. Nós vamos ter a exibição do ritual Capa e depois o Valdo vai explicar e responder as perguntas. Nosso evento de hoje se chama Cura Xunari, Memória Bacairi, Ritos e Língua Cantada. Faz parte de um projeto maior, né, com bolsa de cientista no nosso estado da FAPERJ, que chama Preservação e Salvaguarda de Patrimônio Material e Imaterial dos Povos Originários do Brasil. Dentro desse projeto, eu trabalho no momento com a língua Bacairi, mas só a língua cantada, né? Uma versão da língua Bacairi que muitos já não sabem mais o que significa, mas cantam, isso é muito importante para mim. E a revitalização de uma língua puri, considerada tanto o povo como a língua como extintos. Então, nesse momento, esse projeto está focado nessas duas línguas e depois a gente pretende ampliar para outras. Então, nós vamos começar assistindo o Ritual Capa, que foi filmado, é parte desse DVD que nós filmamos. Aqui nós temos uma entrevista com o seu Odil Apacano, que foi cacique da aldeia Paicum, porque a terra indígena Bacairi, nos anos 80, eu começo a trabalhar lá em 1984, era assim uma grande área com uma única aldeia, e depois ela se divide. Hoje são 10 aldeias. Nós estivemos gravando na aldeia Paicum e na aldeia Paquera. Eu falo Paquera porque é o nome oficial nos documentos, mas eles falam, alguns falam Paquera. Então eu resolvi seguir os documentos. E nós gravamos a entrevista com o seu Odil, para ele explicar o porquê dessa divisão das terras em 10 aldeias. E ele explica isso. Depois ele explica para nós, aqui na contracapa dessa capa do DVD, tem em português a história que ele grava, que ele conta, que ele chama de Teatro das Flautas, onde a gente tem a origem das mulheres. Como é que nascem as mulheres? Como é que elas surgem, né? E aí a versão em português está aqui na contracapa. E nós filmamos o Capa, que nós vamos ver hoje. Na aldeia Paquera, nós filmamos língua cantada, propriamente dita. Só cânticos, né? Bastante. Então, sobre língua cantada, eu estive lá agora em abril. Eu tenho mais de 45 músicas cantadas e andei fazendo um levantamento com Queridinha Apacano, que eu considero a minha professora de Bacairi, e com a minha outra professora, Odilza Sacumairo. O que é interessante da língua cantada, algumas músicas eles dizem, a gente sabe que é Bacairi, mas não sabe mais o que quer dizer, mesmo os mais idosos. Então, são duas línguas em jogo. E quando eu estudo a parte gramatical, a sintaxe é diferente da língua veicular, da língua de todo dia. Então, o projeto se resume nisso, né? Já gravamos também com o seu Felismar, que eu considero o último falante fluente de Puri, um senhor de 84 anos, e hoje é o momento do Bacairi. Cureitano? Cureitano. Hoje é o momento da língua Bacairi. Obrigada. Esse é Valdo Kutaiava Chagop, que vai defender o doutorado amanhã. Estou muito satisfeita, é mais um indígena com doutorado, né? Doutorado em Linguística na UFRJ. E a tese dele é na língua, né? É sobre o léxico em Bacairi, na relação étnica também, né? Língua e cosmogonia que a gente trabalha.
Então, Valdo, você quer falar alguma coisa? Se Vamos assistir apresenta. primeiro, né? Ele quer assistir primeiro e depois, então, ele explica o que é o ritual capa. Tá bom? Obrigada. Então, agora a gente assiste o vídeo. Boa tarde de novo, né? Meu nome é Valdo Cutaiava Chacó, da etnia Curabacairi, né? Falar um pouco sobre capa aqui, a dança dos Curabacairi. Primeiramente, a dança capa, né? Ele é uma dança que nem todas as aldeias a gente dança, né? Porque somente a aldeia Pancum e a aldeia Paquera que dança esse dança capa, né? Eu vou explicar por quê, tá? Porque a dança capa, ele é um canto, uma dança familiar. E essa família do senhor Dio, que é o dono dessa dança, né? Mas só que a gente usa ela como de todos os Bacairi, né? Por isso que aqui na aldeia Pancum, a dança capa, ele é bem forte, né? E tem uma parte que eu acho que a professora já gravaram lá no Paquera, né? Que totalmente ele tinha emprestado pro pessoal que eles queriam dançar também, né? Então, nesse caso, a dança capa, essas pessoas que estão com ornamentais, eles são considerados como peixe, né? Ele tem uma história de capa que não sei se vai dar tempo para a gente poder contar. Eu acho que se quiseres ouvir eu posso contar. Tá? Bom, segundo o mito, que o capa tinha esse icujinho, na língua bacairi a gente fala icujinho para aquele pai do recém-nascido, né? Naquele tempo somente esse icujinho que ficava em casa, né? A maioria dos homens sempre vivia na caça, outro na coleta, né? Então, nesse período esse icujinho, ele saiu em busca da lenha, né? Dentro da lenha, quando ele estava buscando a lenha, ele ouviu uma música, né? Só que ele não identificava quem que estava cantando, né? Na realidade, a música vinha numa árvore bem grande, né? Só que ele ficou só sabendo essa parte, né? Ele voltou, retornou no mesmo outro dia, só que com a intenção de aprender a música, né? Ele foi aprendendo aos poucos, né? Então, aos poucos ele estava aprendendo essas músicas, né? Por isso, parece que tem o mesmo ritmo, mas só que com música diferente, né? Então, a partir disso, ele começou a gravar, né? Na cabeça ele já sabia cantar, né? Então,
Aí ele pensou outra coisa, será quem que está cantando? Aí tinha um pé de árvore que estava cheio de água, né? E era aqueles peixes que estavam cantando, né? Então, mas ele não sabia, né? Aí chegou o momento dele derrubar a árvore, onde estava saindo esse canto, né? Então, por isso que esses que estão ornamentados são os peixes. Então, só temos um que está cantando com aquele chocalho que canta, né? Que é o seu Odil, né? Tem outro aqui que bate aquele pedaço de bambu para dar o ritmo, né? Então, essas meninas, eles podem participar somente nesse momento. Eles não podem entrar dentro da casa do homem lá, né? Somente os homens que entram lá, né? E além disso, essa dança, de repente, um desses que está ornamentado, de repente cair ou acontecer alguma coisa, não é qualquer pessoa que levanta, porque tem uma pessoa responsável por essa dança aqui, né? Somente essa pessoa vai pegar essa pessoa e vai colocar lá dentro da casa dos homens, né? A mesma coisa também, não sei se vocês perceberam na fita, que veio uma senhora avisar uma das meninas aqui que não estava dançando de acordo com o passo, não estava errando, então ele veio avisar. Então, esse tipo de dança, os homens podem dançar, assim, se tiver vontade de dançar, tá todo mundo aí convidado. Não tem proibição para ninguém, é aberto, né? Então só tem essa parte, porque ele se comunica de acordo com esse grito, né? Um grita, começa, depois todo mundo completar o grito, aí que ele se esparrama. Quando ele chega mais perto, toca chocalho, ele volta no mesmo lugar. Então, dessa forma que são dançadas essa dança, né? Dança capa. E outra coisa que eu queria dizer também em relação à capa, né? Eu tinha falado que eles são peixe, né? E o dono dessa dança é a família de seu Odil, né? Que Dona Queridinha e seu Joaquim são os donos desse dono da capa, né? De repente, para pessoa de outra aldeia querer fazer, porque não somente para essa dança que se dança capa é usada também, para levantar, para cerimônia de menina moça também eles são usados, né? Então, muitas das vezes, uma das comunidades quiser que a cerimônia seja feita através de capa, eles são convidados, mas tem que convidar por dono, né? Então, é desse jeito. Então, quando for emprestado, aí as pessoas que emprestam esse capa, aí vai ter que dar de comer dele, né? Tem que levar mingau, a base de mingau e biju, isso mesmo. Não tem outra coisa, né? Então, outra coisa também que eu queria falar é isso, né? Porque esse família de seu Odil, eles são os pais do seu Odil veio do Xingu, né? Segundo a história que ele conta, né? Então, por isso ele tem essa tradição. Não sei se vocês já viram também lá no Xingu, o pessoal dança esse tipo de capa também, só que eles não usam a máscara, né? Somente a saia e usa esses folhas no braço, no Xingu, né? E lá são dançados dessa forma. Então, isso que eu queria dizer com essa parte aqui. Mas, Valdo, como é o nome das vestes dos homens? Tem o nome essa roupa? A veste tem a saia, seria Yororo, né? Yororo. A máscara que ele usa seria Emarunto, né? E Arogo, o ornamento que ele usa na cabeça, né? E por que ele tem essas folhas no braço? E por que ele esconde o rosto? Porque assim, eles escondem o rosto porque eles são peixe, né? E aí também se seria significado do barbatano, do peixe, né? Então esse movimento do corpo é o movimento do peixe. Do peixe. Então, por isso que eles usam esses ornamentais dessa forma, né? E além disso, eles não podem falar, né? Também não podem conversar entre eles, é só através do gesto ou o grito também, né? Então, esse grito
Seria, vamos dizer assim, a fala do peixe? A fala do peixe... Como eles falariam? A fala do peixe e ao mesmo tempo também esse pessoal usa na comunicação quando vai pro mato, né? Lá não pega celular, né? Então tem que comunicar, se de repente a pessoa está perdida lá no mato, né? Faz um grito lá e já identifica o que a pessoa está passando, se está apurado, somente que é comunicação, né? Então essa parte de comunicação a gente adquire desde criança, né? Então isso é uma das formas também deles se comunicar, né? Agora pergunta se alguém tem alguma pergunta. Pode ser. Se tiver. Eu tenho uma curiosidade que é a organização, o espaço das pessoas, da casa, o território e o espaço, por que é assim, né? Dessa distância, dessa organização, por que tem um que está sentado, os demais todos estão em pé? Essa organização, ele se dá porque, segundo o mito, que tem que dançar para o sol, né? Então, por isso que ele é circular, né? Você pode explicar quem é o sol na cultura Bacairi, xixi? Na língua Bacairi a gente fala xixi para o sol, né? Xixi e lua, seria Nuna, né? Só que tem o mito que fala sobre essa origem do Bacairi, né? Que segundo os Bacairis, segundo os anciões, sempre a gente entende que o Bacairi considera Nuna e Xixi, são dois irmãos, né? Que fala Kese, né, professora? Kese e Keri, né? Então, são dois gêmeos, né? Que eles tinham muito... É só para... Vamos resumir, né? Só para resumir mesmo, eles eram dois irmãos, só que não se dava bem, eles eram gêmeos, né? Porque cada um tinha sua inteligência, tinha sua capacidade de transformar alguma coisa ou de criar alguma coisa, por isso não se deram bem. Então, por isso que teve... Assim que a metodologia Bacairi fala, que tem dia por Xixi e a noite para Nuna, né? E foi Xixi quem trouxe a luz ao mundo Bacairi, que antes do Xixi era tudo escuro, tudo escuro. Então por isso que eles são assim, eles dançam em roda em questão do Xixi, né? Aí surge a escura. Aí surge a escura, né? Que são as pessoas. São as pessoas, porque antigamente, segundo a metodologia, não tinha pessoas como a gente vê agora, né? Tinha algumas partes que alguns tinham pata, né? Ou algumas pessoas tinham cauda, né? A partir de quando surgiu o Xixi, aí tudo isso passou a existir, né? Então, isso segundo a metodologia Bacairi, né? O mito, né? Eu tenho uma dúvida, que é sobre as meninas, assim, que elas estão, as indígenas fora, quer dizer, os homens ficam sempre mais próximos do cantor, lá do dono do ritual, e elas ficam fora. E eu fiquei me perguntando, porque elas têm uma mesma faixa etária, elas são jovens, e tem horas que elas dançam junto com eles, assim. Então, qual é o lugar delas no ritual? Eles vêm buscar, né? Ela vem buscar porque, assim, segundo seria para dançar com essa capa, eles têm que ter essa forma. Muitas das vezes tem alguém que chega até o ponto de ficar segurado no ombro daquele dançante, né? Então, seria um par. Então, por causa disso que muitas das vezes eles são usados quando vai fazer festa de menina moça. Aí capa faz a dança com aquela menina moça, né? Entendeu? É como se fosse introduzir a menina, né? Nessa faixa adulta, né? Faixa adulta, porque... Rito de passagem. É rito de passagem. E além disso, antigamente, segundo o que eles contam, que
A menina, quando chegava esse período do adulto, né, ela já era comprometida, né? Porque essa era a regra dos bacairi, né? De já ver essa parte com o pai do menino, né? Do jovem, né? Que um dia, se ela virasse moça, já fizesse o casamento, né? Então era um período muito complicado, né? Porque como era a regra e a cultura, as pessoas tinham que aceitar, né? Que essas coisas que foi deixado de lado atualmente não existe mais isso, né? Então as pessoas namoram e para poder estar se casando, né? Mas antigamente não. Então nós vamos agora dar início à nossa mesa redonda, né? Começando com o Dr. Leonardo Carvalho Bertolossi, da UERJ, da Unisal, que vai nos apresentar uma palestra, né, sobre esse momento desse lançamento, né, dessa memória desses povos originários, de uma importância grande. O título da palestra dele, ele vai anunciar assim que eu passar a palavra para ele. Na mesa também tem você é antropólogo, Evandro também, doutor Evandro Bonfim, ele é doutor em antropologia lá pelo Museu Nacional, e também Rodrigo Pereira da Silva Rosa, que esteve comigo lá no Bacairi, está se iniciando nessa pesquisa de povos originários. Legal. Então vamos começar pelo Leonardo. Tá bom, Leonardo? Muito obrigada desde já a vocês pela participação. Olá, boa tarde para todas, todos. Queria agradecer muitíssimo o convite para a Tânia e para o meu amigo Evandro. Um privilégio estar aqui com vocês. Adorei o vídeo. Boa defesa amanhã lá. Amanhã é o grande dia. Muito legal conhecer a produção de vocês também aqui do PPG Lean. Quando o Evandro me convidou, ele me convidou muito motivado pelas aulas que eu dou de arte e antropologia já há alguns anos, né, de arte e antropologia na UERJ, na faculdade particular que eu trabalho, mas também os cursos que eu faço livres, né? E ele pediu que eu apresentasse um pouco dessa discussão da antropologia da arte para vocês, para a gente poder pensar juntos. E acho que tem tudo a ver. Eu adorei ver o ritual porque exatamente a gente vai falar sobre isso, como traduzir, né, uma experiência visual, material tão expressiva, tão diferente. Eu acho que essa é uma questão que vai estar presente nas teorias, nos debates que eu vou estar mobilizando aqui a partir dos autores da antropologia que estão tentando pensar esse campo da antropologia da arte, né? E é interessante que isso esteja sendo apresentado num departamento de linguística, porque eu acho que tem tudo a ver com essa discussão da tradução, né, da palavra, dos conceitos, quais são os conceitos adequados para se falar do mundo do outro, da sua experiência, que é totalmente diferente e tal. Então, essa apresentação, na verdade, é uma tentativa de síntese de várias ideias que estão circulando nesse debate da antropologia da arte. Por isso que eu chamei de visualidades e materialidades ameríndias. Tem uma dimensão da materialidade, do corpo, né, dos artefatos, e tem essa dimensão visual que ela transcende, né, que ela tem a ver com até outras categorias que os próprios antropólogos têm pensado, de uma imagem acústica, né, a questão do sonho. E é muito interessante porque as teorias oscilam. De um lado, uma teoria que vai pensar a dimensão estética e vai entender que é possível falar de arte estética aos moldes ocidentais, e que dá para pensar com essas categorias, sim, que existe uma universalidade da experiência do sensível, da afetação diante da forma, né? E tem uma outra abordagem que vai falar que não, que você tem que olhar para a dimensão mais ritual, cosmopolítica, tem que olhar para a sociocosmologia, que não é possível usar a categoria de arte e de estética, que são outras realidades, né? A gente até tem conversado sobre isso,
Então, na verdade, o que eu pensei para trazer para vocês, que também em alguma medida vai entrar nessa discussão específica etnográfica Bacairi, muito de leve, assim, que eu não conheço, não é minha área de atuação, é como é que os autores pensam. Então, tem um debate, que é o debate em inglês, né, da Universidade de Manchester, em que alguns antropólogos foram convidados para responder uma pergunta, que era, é a categoria estética transcultural? Então, tem antropólogos que vão dizer que sim, né, que são os chamados etnoestéticos, né, os antropólogos que, curiosamente, ambos trabalham com a produção visual aborígene australiana. E os outros vão dizer que não dá para pensar, e vão explicar por quê. Eu vou apresentar um pouco disso. E esses dois antropólogos que são contra o uso da categoria de estética, vão pensar a estética ligada à arte, e vão pensar a genealogia ocidental. Ambos são etnólogos, né? São pessoas que estão estudando a Amazônia, os Piros, Pieroa, o Peter Gall e a Joanna Ovre. E aí depois eu vou tentar trazer alguns exemplos que têm a ver com essa discussão. Então, também que anunciando o desenho da apresentação para vocês, não sei se eu já vou apresentando, se eu faço esse resumão antes, e depois, por fim, a gente vai entrar no debate americano, que aí é uma autora chamada Sally Price, em que ela vai falar que, olha, a gente tem que levar a sério a ideia de arte e de estética para esses universos, sim. Se a gente não fizer isso, a gente vai continuar achando que só nós ocidentais temos arte, só nós temos uma história da arte. Então, como pensar uma história da arte indígena? Como pensar a tradução dessas experiências, dessas visualidades, dessas materialidades dentro dos museus, das galerias? Que tipo de apresentação é feita, né? Então, é mais ou menos isso que eu pretendo apresentar hoje. E aí, quando a gente for entrar propriamente na discussão da Sally Price, que é o debate americano, a gente vai falar um pouco sobre a história das exposições antropológicas, os museus etnográficos, mas também sobre como é que os artistas das vanguardas modernas olharam para a África, para os mundos ameríndios, para a Oceania, que é chamado de primitivismo. Como é que isso ainda recorre hoje? Né, uma visão bastante estereotipada, racista dos povos indígenas, muito problemática, né? E aí a gente discute no final a arte contemporânea indígena, né? E problematizar o que é essa ideia de contemporaneidade, como é que são hoje os museus com a participação dos povos indígenas, na curadoria, na consultoria de conteúdo. Então, é mais ou menos o que eu pensei. Não sei se isso pode ajudar, espero que ajude vocês aí. E é o que eu tenho trabalhado nas minhas aulas nos últimos anos. Então, não sei quem está com o PowerPoint, eu vou pedir para ir passando, por favor. Ó, eu trouxe esses fragmentos de texto, não que eu vá ler, assim, mas eu acho interessante trazer a letra do autor, né? Eu ainda perguntei para o Evandro se eu faria uma fala informal ou se eu traria uma coisa no formato aula. Aí ele, não, traz no formato aula. Então eu trouxe, assim, essa autora é uma etnógrafa que é uma das pessoas que tem um dos trabalhos assim mais respeitados, né, dentro desse campo da antropologia da arte. Se chama Elza Lagru, professora da UFRJ, do IFIX, e esse é um fragmento de um dos textos dela, né, que depois virou um livrinho. Basicamente, ela vai comentar que, ao contrário de nós, né, ocidentais, a gente vai problematizar também esse divisor, né, o mundo ameríndio de um lado, os ocidentais de outro, quer dizer, como é que isso também contribui para uma visão que pode ter uma dimensão didática, mas pode estereotipar e empobrecer o debate, porque cada povo tem uma maneira de lidar. Então, falar de ameríndios já é complicado, em alguma medida, porque tem vários povos com as suas diferenças, né? Mas, basicamente, ela vai dizer, né, que essa produção artefatual, né, que vai estar no corpo, vai estar nos objetos rituais, mas em tudo, né? Ela tem uma dimensão que é uma dimensão da precisão, da elaboração, né? Que isso vai ser valorizado como domínio, maestria da elaboração desses artefatos, mas que quando ela vai numa direção mais formal sobre as imagens que surgem, né? Que essas imagens elas surgem sempre a partir de repertórios prévios, de modelos tradicionais que são apresentados em rituais e ligados ao xamanismo, né? Que o artista indígena, ele não é como um artista ocidental, que é um criador. Ele não tem, supostamente,
Esse é o que eles estão defendendo, gente. Não é que eu estou aqui confirmando, eu estou só apresentando o BO, o debate, né? O BO, o boletim de ocorrência. Então, como é que alguns autores vão sugerir que a produção feita pelos indígenas, no que se refere à materialidade, seria algo que não tem um espaço para uma criatividade individual. Você não é o artista genial ocidental. Você está fazendo algo que tem um modelo prévio, que as gerações sempre fizeram, que é importante você aprender, você reproduzir. Então, que a margem de atuação para a criação é muito restrita. Quer dizer, isso é o que a Elsa Lagru está colocando. A Sally Price, por exemplo, vai questionar radicalmente isso. Tá? Então, ali, de novo, só para dizer, né, que as obras elas não têm essa dimensão do nada, sempre tem algo prévio, um saber que você tem que reproduzir. Ela usa a imagem de que o artista indígena ele é um radiotransistor, é mais do que um criador. Então, ele tem um diálogo, uma interação com os seres não humanos. Né? Então, isso é interessante. Né? Eu não sou etnólogo, sou estudante de antropologia, né? Ainda me sinto dessa forma, mesmo com o doutorado. E é interessante porque, levando a sério essa bibliografia e os colegas, né, e também os colegas indígenas com que eu tive contato, quer dizer, na verdade, tudo é cunhado, né, tudo é parente, o mundo todo está integrado, então isso também tem que ser considerado. E é muito diferente para nós ocidentais, que a arte tem um lugar à parte, né, um lugar específico do mundo social. Então vamos em frente aí, vou te pedir para você passar mais um pouquinho. Eu só tenho que saber o tempo, depois você vai me dizendo, Léo, você tem mais 10 minutos, 15 minutos para poder ir pulando, tá? Essa divisão aqui, eu fiz ela com uma finalidade didática, tá? Mas a ideia não é dizer que é exatamente isso. A gente pode problematizar isso a partir de casos específicos, mas isso aqui tem uma finalidade de ajudar a pensar a partir das teorias, né? Se é possível criar uma distinção entre ocidentais, né, e ameríndios, a gente evidentemente tem os povos indígenas, mas eu acho que a produção de arte indígena contemporânea tem mostrado, né, que você tem aí no mundo globalizado os indígenas também se apropriando das nossas categorias de pensamento, nossos repertórios, o que um antropólogo chamado Marshall Salins vai dizer que há um processo simultâneo de indigenização do mundo ocidental que é concomitante a uma ocidentalização dos mundos indígenas. Então essa divisão também é um tanto problemática, mas ela pode ser interessante. A gente tem vídeo nas aldeias, enfim. Bom, segundo a teoria, né, nós ocidentais temos a categoria arte. Arte para nós está ligada à fruição estética, à contemplação, mas também arte como conceito, como pensamento. A arte tem a ver com a ideia de um gênio criador, um artista individual que tem uma interioridade, e ele transpõe isso para fora, para a obra. A obra de arte está associada também, né, sobretudo na modernidade, no modernismo, às transformações, à vanguarda, ao elogio do autor, à assinatura do artista. Tem uma ênfase no indivíduo, a ideia de representação, né, que no mundo ocidental aparece a representação ou como a substituição ou como a duplicação, e a estética como um domínio autônomo, né? Então você tem a arte como aquela que faz a crítica da cultura, vai dizer um filósofo chamado Adorno, né? A arte como aquele lugar que as pessoas frequentam e que é um lugar das galerias, dos museus, né? Ainda que a arte faça parte do cotidiano, mas tem essa arte institucionalizada. E para os ameríndios, né, para uma diversidade de povos indígenas, talvez seja mais correto falar, a ideia de arte talvez não exista da mesma maneira que a nossa, porque a arte tem a ver com comunicação, com agência, né, com o estabelecimento de relações coletivas, né? O artista ele não é um indivíduo que cria, ele é um mediador, né? E você tem essa ideia dessa produção produzindo uma transformação, uma atualização dos saberes desse mundo, um rearranjo, né? E a ideia de uma socialidade do ritual. Então tudo está em relação, inclusive essa fronteira que nós temos entre pessoas e coisas fica borrada, né? Porque as coisas são pessoas também, né? Os animais são pessoas, né? E a presença em vez de representação. Aquilo está vivo, está animado, né? E a estética está ligada ao cotidiano. A vida não tem o lugar da estética, o lugar da arte, né? Então, essa é uma divisão que os antropólogos ainda usam em alguma medida, né? Mas vamos entrar finalmente no debate de Manchester. Acho que pode ser interessante,
Vocês vão me dizendo, até então tá legal? Alguma dúvida? Tá legal? Então tá. Vamos em frente. Aí, pessoal, só falando um pouquinho sobre o que debate é esse. É muito curioso que eu acabei de dar essa aula para os meus alunos, eles ficaram muito mal-humorados, porque os indígenas não foram convidados para participar do debate. São só os antropólogos falando entre eles, isso já é um primeiro problema, né? Mas, basicamente, assim, aconteceram uma série de debates na cidade de Manchester, na Inglaterra, nessa universidade, sobre temas ligados à antropologia, né? Então, a pertinência do conceito de sociedade, qual o estatuto da história do passado, e o último debate foi o debate se estética é uma categoria transcultural. Transcultural, entenda-se que está circulando em várias realidades distintas, né? Na Europa, entre os ameríndios, na Oceania e tal. Então, esses dois antropólogos aí, eles vão dizer que sim. Só que o que é esquizofrênico nesse debate, o que é muito paradoxal, é que, como qualquer categoria conceitual, né, como qualquer palavra, as palavras são polissêmicas, e elas são polifônicas, né? A gente é atravessado, vai dizer, a psicanálise por muitos outros, né? E as palavras têm essa diversidade nelas também, né? E falando de coisas que eu não sei se exatamente é isso, eu não sou da linguística. Mas, assim, essa galera está alinhada, por exemplo, com o pensamento universalista, é isso. Então, assim, por exemplo, esses antropólogos que estudam povos aborígenes australianos acreditam em natureza humana, acreditam, por exemplo, em algo que é muito caro à linguística, que é a ideia de uma gramática universal, SOCIR, né? E que, apesar da gente ter uma linguagem universal, você tem uma variação de línguas ou de culturas. Então, é por aí que eles pensam. Daí a ideia de ser possível alargar os horizontes narrativos e levar a sério a ideia de estética como algo que está presente na experiência humana como um todo. Então, esse autor, Howard Moffat, que estuda aborígenes australianos, ele vai dizer que as emoções são transculturais e que esses estímulos estéticos, eles são comuns a todos os seres humanos, apesar de que como é que eles vão ser simbolizados, varia. Então, apesar de cada um ter uma experiência afetiva, sensória, que é universal, a socialização dessa experiência vai fazer com que existam respostas culturais diferentes para a classificação do que é que está acontecendo, né? Então, é como se fosse uma diversidade de ideias sobre arte, né? Daí a socialização dos sentidos, a simbolização, a valorização das sensações. Esse outro antropólogo também está alinhado com ele, embora o debate tenha sido sempre entre dois autores, né? Vai falar de natureza humana, ele vai falar também de que a gente tem que realmente levar a sério a ideia de que estética é algo que tem a ver com uma sensibilidade, com uma afetação, com a ideia da vida, né? Quer dizer, a estética aqui não aparece como um termo relacionado à arte, ao gosto, ao olho, à discriminação dos objetos, que é a posição dos antropólogos que são contra esse conceito. Estética aqui aparece como vida, como sensibilidade, como você entrar no supermercado, você vai comprar um sabonete, você cheira para ver se o sabonete tem um cheiro que você gosta, né? Estética, você vai num lugar que aquilo te afeta e de uma maneira positiva ou negativa, sei lá, um barulho que te incomoda, alguém que você acha que é um grupo que, né, sei lá, um lugar ali esquisito, ou, nossa, me senti tão bem aqui. Então, estética seria isso, você olhar uma flor, um mineral, tudo estético, né? Nós estamos aqui numa experiência estética, inclusive. Não é essa a posição de estética que os autores que vão se posicionar contra o uso de estética transcultural vão mobilizar. A gente vai falar sobre isso agora. Eu estou tentando ser o mais simplificando, porque senão vai estar no tempo. Bom, esses outros antropólogos, esses sim trabalham com povos indígenas aqui na América do Sul, terras baixas da América do Sul, né? Que é a Joanna Overing e o Peter Gall, e eles têm uma posição, os caras sabem qual lado que vocês vão estar, que é muito interessante, porque eles falam, olha, acho complicado falar de estética, porque estética está associado a pensamento filosófico ocidental, né? A primeira vez que estética aparece é com um poeta chamado Baumgarten. E estética tem a ver com o olho, com discriminação, com gosto. Estética tem uma relação intrínseca com o capitalismo, com a mercadoria. Estética tem a ver com o gosto elitista burguês, tem a ver
com o fetichismo do objeto considerado belo, tem a ver com contemplação. Basicamente, vai mencionar também os pensadores da filosofia, como Kant, né, a razão das sensações. Kant divide 3 razões: a razão pura, a razão prática e a razão das sensações. E a razão estética é a razão das sensações. Detalhe, para Kant, a razão das sensações é uma razão feminina, e a razão prática e a razão pura são masculinas. Já tem aí uma misoginia, uma coisa problemática aí, né? A mulher, né? A estética é o feminino. Enfim, o que a Joanna Overing vai dizer? Que, basicamente, para os indígenas, né, não existe esse lugar da estética. Tudo é estético, tudo tem a ver com os afetos, com a beleza, e a beleza não é essa beleza contemplativa, né? Ela tem lógicas distintas. Por exemplo, o povo que ela estuda, que é o Piaroa, é uma produção do cotidiano que não tem necessariamente uma ênfase na materialidade, mas sim nas relações. Então, você conviver bem com os seus irmãos Piaroa, né, já é produzir arte. Você tem as artes da vida diária, ela vai dizer, né, fazer um bom trançado, você saber varrer a casa, fazer uma boa comida, você fazer sexo, fazer uma criança. Tudo isso é arte do ponto de vista Piaroa, né, é o que ela está dizendo. Eu só estou aqui reproduzindo. E isso, segundo ela, tem a ver com, para os Piaroa, a manutenção do mundo em ordem e equilíbrio, porque na cosmologia deles tem os deuses Xanaua, que são deuses tanto furiosos assim e tal, que em alguma medida a produção dessa arte da vida diária, que tem a ver com uma vida de pensamentos, faz com que o mundo se mantenha belo e tudo em ordem, meio mais ou menos por aí, né? E tem umas imagens muito interessantes. Por exemplo, a capacidade de agência, de criatividade, ação no mundo, para os Piaroa, tem a ver com que ela fala de uma caixa de cristal, né? Que os deuses Xanau dão as caixas de cristal para as pessoas poderem criar. E o Peter Gal, que estuda um povo próximo, né? A Joanna Overing estuda os Piaroa, e o Peter Gal, um povo Piro. Ele vai dizer que, olha, a estética tem a ver com realmente o capitalismo, com o narcisismo dos objetos considerados belos, potentes, interessantes, expressivos, e outros que são considerados vulgares, ordinários. E aí isso é um debate muito interessante, porque a própria Joanna Overing vai criar, ela vai inventar um povo indígena para ironizar. Ela fala que contra os Piaroa, ela quer comparar um outro povo indígena. E aí ela inventa um povo chamado Borjuase. Não é Borjuase, é Borguase, um W. E aí o Borguase, na verdade, é uma analogia, um neologismo para bourgeoise, que em francês significa burguês. Então, os burgueses que sacrificam o seu filho para ele virar artista, que gastam dinheiro para, enfim, produzir aquele mundo e contemplam o objeto sagrado da arte. Então ela meio que... E o Peter Gal se alinha nessa categoria, fala que estética não é um problema antropológico, é um problema ocidental, né? Essa é uma coisa interessante, porque a antropologia, pessoal, ela está no momento agora que alguns autores vão falar que é uma retomada romântica. A antropologia está valorizando muita diferença, a diferença não como uma variação do nosso pensamento universal, como uma concepção, mas a diferença como um conceito muito singular, né? Isso também é uma coisa que eu quero já trazer para vocês aqui, porque os indígenas foram vistos na história da antropologia no passado como primitivos, como inconscientes, como se fossem crianças, né? Como atrasados, como aqueles mágicos que têm uma produção incrível, criativa, porque eles não foram civilizados como nós, e a civilização existe você ser castrado, você seguir regras. Então tudo isso já foi questionado, apesar de ainda ser muito forte e presente. Atualmente os antropólogos têm uma maneira de pensar que também pode ser bastante problemática, que é, quer dizer, uma dada antropologia que vai surgir a partir dos anos 90, que é a chamada virada ontológica, né? Então, agora, cada vez mais, há uma tentativa de levar a sério o pensamento indígena e levar a sério a partir dos conceitos que eles usam.
Então, natureza e cultura não são conceitos que fazem sentido, porque é Pachamama, é Umama, são outros, Haiti, né? Não é possível falar de indivíduo e sociedade da mesma maneira do que nós. Mas esse é um debate, pessoal, que está olhando para a Amazônia, não está olhando para os indígenas do Xingu, da mesma maneira, ou no Nordeste, ou no Sudeste. Qual é o problema desse pensamento? Esse problema é que esse é um pensamento interessante, vai olhar para o xamanismo, vai levar a sério, vai olhar para o perspectivismo ameríndio, vai levar a sério a questão dos humanos serem, os animais serem humanos, a floresta pensa, enfim. Mas, em alguma medida, também tem como uma questão, que é o que a série Price vai colocar, de uma transposição das nossas imaginações sobre os indígenas novamente. Quer dizer, agora os indígenas não são mais primitivos, atrasados, eles são filósofos, eles têm uma ultra-racionalidade, tudo é muito ritualizado, tudo tem uma elaboração muito rígida, eles têm conceitos como se nós não tivéssemos a capacidade de fazer as coisas porque fazemos, de ter uma dimensão da vida, de viver a vida. Quer dizer, é muita pretensão da antropologia, acho que estou colocando uma posição também, eu expondo aqui, né? Essa é uma crítica que também vem de mim, né? Se nós não sabemos muitas coisas sobre nossa cultura, nós ocidentais, se é que é possível falar dessa forma, porque ninguém tem um domínio de tudo, né? A língua, a gente não conhece categorias da nossa própria língua, querer que os indígenas tenham essa superconsciência da sua cultura também é bastante problemático. E essa é uma encruzilhada que a antropologia está atualmente. Eu acabei de fazer uma resenha de um livro de arte indígena e o autor ele fez uma análise como se todos os indígenas soubessem o que está acontecendo. Você falou que ele não é muito difícil ele ter consciência da própria cultura, seria isso? Sim, sim. Quer dizer, porque a gente tem sempre algum conhecimento do que a gente vive, né? Quer dizer, eu não vou nem falar de inconsciente, porque isso é uma categoria também conceitual da psicanálise e tal, mas vou pensar com o próprio autor da antropologia, que está em desuso, mas eu acho interessante, que é o Geertz. O Geertz ele vai dizer que cada pessoa tem uma interpretação da cultura que ela vive. A gente não tem acesso a todos os saberes. E que o antropólogo só pode ter a interpretação da interpretação do outro. Eu acho que é uma visão menos pretensiosa do que ter a ideia de um acesso à estrutura, como o Lévi-Strauss pensava, né? E agora essa dimensão de uma ontologia, os antropólogos têm. Enfim, mas esse é um debate que está posto e isso reverbera na maneira como a antropologia e também os curadores e os museólogos vão olhar para a visualidade e a materialidade indígena. Eu acho que essa é a questão importante. Então vamos em frente, eu vou continuar mostrando agora exemplos. Gente, isso aqui depois que o debate acabou, as pessoas começaram a perguntar, né? Aí abriu para... Aí teve de tudo. Eu não vou aqui entrar muito em detalhes, só vou trazer algumas questões que foram colocadas que são interessantes, né? Uma delas, por exemplo, é essa dicotomia razão-sentidos, né? Que a gente opera. Realmente, para os ameríndios, essa distinção não faz o menor sentido, de corpo e mente, né? A ideia do olho, a gente pensa com a questão cognitiva, né? Então, tem autores que falam que a nossa maneira de produzir conhecimento, a gente valoriza a ideia de uma competência, de uma capacidade cognitiva, de uma competência QI, né? E que, na verdade, os saberes indígenas talvez estejam numa lógica da habilidades corporais, de uma relação do corpo no mundo. Tem um autor que fala especificamente sobre isso, que é o Tim Ingold, eu acho que pode ajudar a pensar. Bom, quem mais? Aí tem uma outra autora, essa Felícia vai falar, vem cá, mas talvez não seja melhor falar, não, é a Georgina ou é a Felícia? Não, peraí. Em vez de pensar o que é arte ou quando é arte, também é interessante, porque considerando-se que esses objetos, essas materialidades, essa visualidade tem circulado em cada lugar que ela circula, ela vai ganhar uma categoria, uma classificação. Então, ela pode deixar de ser, né, uma coisa e virar uma pessoa, ou, sei lá, de artefato virar arte, de cultura virar arte, de arte virar cultura, tem todo um trânsito. E o Tim Ingold coloca uma questão que, do meu ponto de vista, é uma das mais interessantes, assim, uma provocação. Porque se estética tem a ver com a nossa capacidade de respostas sensórias às experiências do mundo, os animais e as plantas também têm isso.
Então é possível falar de uma estética transespecífica? Os animais e as plantas também têm estética? É uma pergunta que ele faz. Né? Pensando já um debate que tem sido muito forte na antropologia, que é um debate multi-espécies, que é uma discussão do questionamento do protagonismo do homem no planeta, né? A ideia do antropoceno. Então, eu acho que é meio que isso, assim. Tem também a questão do olho educado, vai dizer lá o Peter Gall de novo, né? As estéticas indígenas, elas foram inventadas por conta do interesse do mercado de arte internacional. Ninguém quer efetivamente saber do que se trata, o que eles estão fazendo. Você se apropria disso, dá um envelope exótico para vender uma arte que produz a possibilidade de resolução das questões narcisistas ocidentais a respeito do futuro da arte. Essa é uma das explicações por que teve tanto interesse nos africanos, ameríndios, na Oceania, nas vanguardas modernas, por exemplo. Né? Que é muito curioso, porque você tem um movimento de positividade, que é a afirmação do futuro, da inovação, né, da transformação, arte como revolução, vanguarda é uma categoria militar, mas você tem uma negatividade no sentido, não que eu acho negatividade, como o autor está propondo lá, que é o Ronaldo Brito, que é uma busca do passado, é uma busca do que é considerado atrasado, primitivo. Então, essa é uma pergunta que está presente hoje nos concursos, né? Como traduzir a arte indígena contemporânea? O que é o contemporâneo? Quem faz vídeo, quem faz pintura? Denilson Baniwa? Ou quem é contemporâneo é o cara que faz o ritual capa? Do ponto de vista da antropologia, tudo é contemporâneo. Tem vários contemporâneos, várias concepções distintas de tempo, mas a arte indígena ela é simultaneamente original, tem algo de inovador, novo, e originária, né? Tem algo do passado, tem algo ancestral, tradicional. Então, também são coisas que estão no horizonte desse debate hoje. Agora vamos em frente, vamos para cá. Eu vou só mencionando... Não é para passar, não. Sim, por favor. Tá. Aí eu vou mencionar aqui 3 casos específicos, muito en passant, só para poder vocês terem uma ideia da transformação do debate nesse campo, tá? Esse é um fragmento de um texto que eu não vou ler, tem as imagens depois, de uma professora, uma antropóloga, que é uma senhorinha hoje muito importante na história da antropologia, que é a Lux Vidal. Isso. E ela faz parte de uma geração que não foi afetada pela ideia da virada ontológica, então não tinha essa coisa de pensar os indígenas a partir da cosmopolítica, do aspecto sociocosmológico, pelo Eduardo Viveiros de Castro, sobretudo. Então, a gente vai ver ainda uma maneira de pensar interessante, que eu acho que também não deve ser abandonada, que é a ideia de que essa visualidade, essa materialidade, a construção do corpo, por exemplo, tem a ver com as definições das hierarquias dentro daquele coletivo. Então, né, o papel de gênero masculino, o papel de gênero feminino, quem é o cacique, quem é o xamã, quem são ali as pessoas que estão ligadas a instâncias decisórias, quem não está. Então, que essa organização da sociedade indígena, então é interessante porque a palavra ainda é sociedade, que está em desuso, ela tem uma relação intrínseca com as artes visuais, né? Então, olha só, a pintura tem uma função social, mágica, religiosa, ela fala inclusive de natureza humana. Olha só, a pintura corporal é um atributo da própria natureza humana. Isso hoje em dia seria uma coisa que na antropologia ficaria feio. Né? E aí eu acho interessante, porque não perde de vista algum comum conosco, a possibilidade de uma tradução que não tem uma exotização também, né? Uma atualização do lugar do outro. A antropologia fala tanto em superar os divisores entre eu e o outro, ela continua mantendo o lugar do outro, só que agora com outras categorias, né? Agora é o cosmológico, é o ontológico. Então, cadê? Deixa eu... Me ensina que eu vou passando. É aqui? Tá, obrigado. Essas são algumas imagens do repertório visual etnográfico da professora Lux Vidal, que está pensando o Xicrim Caiapó, né? Então aqui você tem, no livro dela, Grafismo Indígena, alguns dos padrões visuais, né? As pinturas e as distinções ligadas aos diferentes papéis sociais. E aí é muito interessante, de fato, é um debate
antigo na antropologia, porque a arte aparece como uma instituição com a função de reafirmar valores sociais. Então, a arte fica atrelada a um a priori, que é a sociedade. E isso está em desuso na antropologia, como se a arte fosse uma representação social, né? Mas eu achei importante trazer para vocês perceberem as diferenças que vão rolar. Aí, peraí aqui, né? Ih, eu estou atrapalhado. Tem que apertar. Arrumar o contato. Ah, foi. Aí, assim, aqui a Joanna Overen, só para poder de novo mencionar, é aquela autora que eu estava falando, dos deuses de Xanaua, de que a arte tem a ver com a vida diária, você saber fazer uma comida, limpar uma roça. E aí já é uma outra concepção de arte, é uma concepção de arte que não tem nem essa materialidade. Oi? Viajante, né? Eu acho legal, acho interessante eu também. Sei. Mas assim, ela coloca tudo no mesmo lugar lá, segundo a partir da pesquisa que ela fez com os Peroa, né? Lá, limpar uma roça, preparar uma refeição, trançar um cesto, alimentar um bebê, fazer um bebê também, tudo isso é a arte da vida diária. Uma vida do tipo humano, ela só é possível quando as forças feias e violentas da criação, saída das caixas de cristal dos deuses Xanau, são embelezadas e domesticadas pela vontade humana. Por isso que os Peroa tanto enfatizam as artes do cotidiano, para criar uma comunidade de similares. Aí vejam que já mudou o registro, porque agora é um registro mais ligado a uma questão mais cosmopolítica, cosmológica, né? Tudo está em relação, todos os seres têm uma agência política, e essa agência política não é só entre indivíduos humanos, ela é entre vários atores, deuses, seres, tudo interfere, né? Bom, vamos lá, deixa eu ir passando aqui. Eu acho que foi meio atrapalhado. Ó, essas são as imagens desse repertório dos Peroa lá, que a Joanna Overen pesquisa. Eles ficam nessa região fronteiriça entre Brasil e Venezuela, né? Então ali a pessoa fazendo uma comida, fazendo um assado, ali ouvindo as histórias, né, de um senhor, um ancião, um senhor, né, eu não sei como seria a palavra correta para falar, de um lado velhinho da aldeia, que é importante. Tudo isso é a ideia de arte que os caras têm, uma arte do dia a dia. E aí tem a ver com a noção de estética dos caras que defendem uma estética universal, porque é isso, você está se afetando, você está aprendendo, né, ouvindo uma história, você cria essa imagem na sua cabeça, que você está ouvindo. O que mais? Espera aí. Não vou te pedir se me ajuda aqui. Eu estou trabalhando, eu estou meio nervoso. Ih, foi muito. Espera aí, volta lá. A gente vai chegar aí já. Aí eu queria pegar um outro caso que eu acho que é caro, do que depois vai aparecer no debate. O Evandro ficou de trazer um pouco mais de detalhe desse repertório etnográfico, que é a pesquisa de um antropólogo chamado Aristóteles Barcelos Neto, que ele pesquisa um pouco chamado Aurá, também, pode-se ouvir o Aujá também, né? E aí, olha que interessante, a arte aqui aparece como um ritual de cura, porque para esse povo, por exemplo, tem um fenômeno, um episódio, uma situação específica interessante, que eventualmente alguns indígenas ficam enfermos, né? Se é que é possível falar da mesma maneira que nós, e eles ficam apáticos e ficam com o que chama panema, né? Ficam meio... A tradução de Ipanema, não sei nem se é especificamente do caso o Aurá, mas aparece mais, eu pensei aqui nos Caritiana, que é a ideia do podre, né? Fica azarado, podre. Tipo podre, é uma depressão, né? A palavra Ipanema, inclusive, é maravilhosa, né? Água podre. Mas aí, quer dizer, a pessoa fica doente, né? Ela fica meio deprimida, porque ela está sendo predada por um espírito apapatai. Então, existe um mundo de espíritos, é um mundo de ancestrais humanos e não humanos, espíritos, e essa predação tem a ver com uma concepção de antropofagia muito ampliada, que não é a antropofagia tupinambá, do guerreiro inimigo que é levado para a aldeia e ele é familiarizado, e depois tem um ritual em que ele vai ser identificado como outro e ele vai ser comido no guisado, aquela história do Hans Staden, o bispo Sardinha. Não. Virou sardinha. Oi? O bispo virou sardinha. Virou sardinha. No caldeirão. Pensei no peixe aqui do carro.
Mas é uma antropofagia que tem a ver com as relações que você estabelece, que produzem parentes, produzem corpos, produzem alteridades, vinculações, trocas de perspectivas, num mundo em que os humanos também são animais. Então, quando você vai comer um animal, você tem que desumanizá-lo através de uma ação xamânica, porque se você comê-lo, ele tiver com uma agência humana, você vai ser predado, e você vai virar o bicho, você vai morrer e vai parar no mundo do... Né? Então, e o fogo culinário é muito fundamental para isso, né? Sobretudo o cozido ou assado. Nesse caso aqui, os espíritos Apapatai, eles estão predando os indígenas que estão lá sendo atacados pelos Apapatai. Se eles morrerem, podem vir a se tornar Apapatai. Então, o que eles fazem? Esses Kaovamona, que são os agentes que fazem as máscaras, seriam os artistas, eles fazem umas máscaras rituais incríveis, lindíssimas, do ponto de vista do nosso o que é a expressão? Tem uma expressão a expressão... Filigrana. Não é filigrama, como é que o antropólogo Shudashi ele deve evitar ter essa questão de ter um gosto, um interesse pela arte, supostamente ter uma posição neutra, essa é uma crítica que o Alfred Gell faz, como se pudesse, né? Mas a gente gosta. Então, os antropólogos vão achar essas máscaras lindas. Eu vou até contar a história do Aristóteles já. E essas máscaras, eles emulam, eles fazem os desenhos nas máscaras que remetem aos Apapatai. Então, os Apapatai que estão circulando na aldeia, eu vou fazer uma comparação horrorosa, tá? Mas que eu acho que pode ser didática para pensar. É tipo uma virose. Há todo mundo com virose. E aí eles tomam um remédio. No caso, a maneira como eles curam é essa máscara. A máscara tem um padrão, uma visualidade. Esse padrão é uma forma de alimentação da Apapatai que se vê ali na máscara e ele cola na máscara. Então, é uma espécie de sessão de descarrego coletiva em que todo mundo tira o seu Apapatai e os Apapatai vão para essas máscaras, vão para esses objetos, vão para as... Né? E aí, depois que o ritual acaba, essas máscaras têm que ser despachadas, elas têm que ser eliminadas. Mas a gente sabe que não é muito bem por aí. O Aristóteles, por exemplo, parece que tem feito mediações para que esses objetos possam ir para o Museu do Quebranly, na França. Né? E aí leva uma máscara cheia de Apapatai. Então, mas aí vejam só como é que a arte aparece ali como um ritual de cura e que ela não tem uma finalidade como para nós, que é uma finalidade patrimonialista de conservação, né, de memória, a gente tem uma retórica da perda, que não pode se perder, né, tem que salvar a língua, né, criar um arquivo, né, e os povos indígenas, evidentemente, cada vez mais têm agenciado isso também, mas tem uma defesa da transformação, as coisas podem ser abandonadas, né. Tem um outro antropólogo, por exemplo, que estuda, é o César Gordon, o interesse de povos indígenas por tratores, por televisões, aí os caras ganham as televisões, os tratores, e eles largam depois. Então, o César vai dizer que o que interessa é a relação, os objetos são só mediadores das relações, o fetiche não é com o objeto, né? Muito bem, vamos em frente. Deixa eu só seguir aqui. Aqui estão as máscaras Apapatai. Olha como elas são bonitas aos nossos olhos, né? Aqui o xamã ali. E é interessante, gente, eu falar um pouco sobre o xamanismo, né? Não sei se vocês estão familiarizados com esse debate, mas o xamã, vai dizer uma autora chamada Manuela Carneiro da Cunha, uma antropóloga, ele é o tradutor, ele é o diplomata, ele é o cara que consegue circular entre mundos. Ele, através das drogas, através do transe, da corporeidade, dos sonhos, né? Então, é ele quem vai, de alguma forma, estar presente muito fortemente na construção desses rituais, no entendimento do que tem que ser feito. Essa é como a aposta que a antropologia contemporânea tem feito, de pensar e levar a sério o xamanismo, né? E aí tem um caso muito interessante que eu acho que a gente pode pensar aqui, que até queria ouvir vocês, talvez tenha a ver com o caso do... Eu esqueci o nome dele, do Valdo. Tem um autor chamado Pedro Cesarino que ele tem comentado como é que o surgimento, né, de indígenas que são especialistas nos seus povos, antropólogos, etc., eles colocam em questão em algumas situações o lugar do xamã. Quando, sei lá, uma agência vai lá, né, o governo, a Anvisa,
E aí, de modo geral, o xamã que era convocado a falar e tal, ele é substituído pelo antropólogo especialista. Então também tem tido transformações que têm a ver com esse nosso mundo em contato, né? E aí os sentidos rituais também vão mudando. Em confronto. Contato, pra mim. Contato, confronto, contrato também é horrível essa coisa, né? Essas fricções, né? Vamos lá, vamos em frente aqui. Aí finalmente chegamos no debate americano, que eu acho que é tão importante quanto e que vai se alinhar com uma antropologia que não é a antropologia contemporânea, né? Da virada ontológica. Essa autora é uma autora super importante, ela tem uma pesquisa específica com povos quilombolas na região do Suriname. Ela é casada com um antropólogo, o Richard Price, que também tem pesquisas nessa direção e que também, por sua vez, fazem parte de um debate na antropologia sobre as políticas e poéticas de representação no texto antropológico. Então, por exemplo, o Richard Price, ele tem, que é o marido dela, tem etnografias em que ele está pensando nas concepções nativas dos marruns sobre história. E aí, numa página, tem o ponto de vista do Estado, a memória oficial do governo dos documentos, e do outro lado, o ponto de vista oral das pessoas com quem ele conversou. Então, é interessante porque tem uma reflexividade nessa produção dessa geração da série Price, né? E aí ela coloca umas questões. Primeiro, ela é a favor de que exista uma história da arte indígena, africana, dos povos da Oceania. Ela acha que isso tem que ser levado a sério. Mas ela põe questões importantes, né? E aí eu vou ler aqui, que eu acho que é importante. Ela vai falar como traduzir e relacionar repertórios artísticos distintos, né? Pela proximidade, pela distância, olhando a dimensão emocional, sensória, cognitiva, educacional. Quais são os nexos curatoriais que vão ser estabelecidos para qual público, né? Aí ela fala que na história das exposições de arte primitiva, essa categoria horrorosa, que foi inventada pelos brancos ocidentais, né? Você tem ou o objeto visto como arte, aí tem uma ênfase na forma, na fruição, na estética, na beleza universal, ou os objetos vistos como etnografia, então uma ênfase documental, no contexto, né? E aí, como é que isso aparece na etiqueta? Se o objeto vai ser visto como arte, não tem etiqueta nenhuma, né? Você vai lá para apreciar, mas se ele for considerado um objeto etnográfico, tem uma legenda gigantesca para você entender do que se trata. E ela ironiza, ela fala, então peraí, quer dizer que se um indígena for no Louvre, e aí, como é que ele vai entender? Porque ele não está familiarizado com os repertórios que nós estamos. Enfim, é bem interessante. Ela propõe um caminho do meio. Mas aí, como ela fala como é que ele vai entender, ela pressupõe que existe um sentido único, e não é assim. Não, sim, Não, ela realmente, assim, tem essa posição universalista que é muito problemática, e a gente vai discutir isso aqui. Tem umas questões para a série também que eu vou ter para debater com vocês. Mas ela está interessada em perceber como é que essa tensão entre essas formas de apresentação e classificação tem a ver com o surgimento da arte primitiva, né? Então, os marchands, os conocers da vanguarda modernista, no momento em que o Picasso está olhando para a arte africana, o Paul Klee está olhando para as máscaras, né? Que o fauvismo e o expressionismo estão interessados, né? Nessa coisa do infantil. E esse primitivo, que virou na história da arte o chamado primitivismo artístico, ele não é só um primitivo inocente, ingênuo, atrasado, de fora. Não é só o ameríndio, o africano ou os povos da Oceania, mas já existia uma sensibilidade primitivista para dentro da Europa. Quem era o outro de dentro da Europa? Era a criança, era o louco, era a prostituta, né? Os ciganos, os homossexuais, todos os seres que vão aparecer, né, como essa alteridade mágica. E assim como é muito problemático você dizer que alguém é atrasado, inferior, atrasado, está na crença, ali é crença, aqui é razão, né? Também é muito problemático você falar, olha que pessoa incrível, mágica, tão maravilhosa, olha esse pessoal do Nordeste, eles são tão pobres, mas eles fazem um cinema tão incrível, tão criativo. A gente vê isso até hoje, né? Então, ela está também tensionando o problema da intencionalidade artística, porque nós ocidentais, supostamente, se é que é possível falar dessa maneira tão... é como se o índio fosse, né? Mas tem essa ideia da razão, de um trabalho que tem uma consciência, que tem uma assinatura, e o indígena nunca é visto com a sua assinatura individual. Quando vai ser apresentada a produção, é sempre, os Bacairi, os
Piaroba, o Spiro, peraí, mas quem é o fulano que fez aquilo? Quem é que está por detrás? Quem é que assinou aquela proposta ritual? Né? Nós, é o fulano da 20, mas hoje Bacairi, sei lá. Então, e ao mesmo tempo tem uma outra questão, que é o fato de que o surrealismo vai dizer que nós somos inconscientes também. Não existe a ideia de que nós somos conscientes e eles são inconscientes. Todos nós somos conscientes e inconscientes. Né? Então, o que mais que tem aí? Aí ela vai ficar muito irritada quando ela pega os livros do Gombrich e do Jensen, que são os grandes historiadores da arte, e você não tem menção nenhuma à produção artística africana, ameríndia. Quando tem, é um capítulo só, juntando tudo no mesmo saco. Tudo uma coisa só. E eles são considerados primitivos, pré-históricos ou atemporais. E aí é muito interessante, ela menciona, por exemplo, quando ela foi estudar lá o coletivo Suriname lá, e aí ela encontra umas senhoras com quem ela tem uma amizade, que são as interlocutoras dela no campo, que fazem uma produção em casca de madeira, e que no passado quem tinha o protagonismo dessa produção artística eram os homens, e eles faziam a casca por fora. E depois as mulheres tomaram a frente e fazem a parte de dentro. E aí ela fala, nossa, vocês mudaram. Aí a moça vira pra ela e fala assim, pô, Célio, você acha que a gente ia ficar fazendo a mesma coisa o tempo todo? A gente também muda. Né? E aí ela pega esse exemplo para criticar a ideia de que eles são atemporais. Né? Porque isso é uma suposição que aparece na antropologia de que o tempo histórico ocidental é um tempo da flecha, né? É um tempo quente, vai dizer o Lévi-Strauss, passado, presente e futuro. E o tempo indígena é um tempo frio, é o rearranjo, é sempre o tempo circular, né? Aquele tempo do eterno retorno. E questões, será que é exatamente isso? Né? Então, assim, aí ela começa a fazer umas perguntas assim, muito mal-humoradas, assim, me parece, quando eu li o texto. Né? Por que a arte feita, né, por ameríndios, por africanos, os povos do oceano, está sempre relacionada com a tradição? Será que é só tradição? Será que é só o ritual mágico? Ela começa. Será que essa arte está só relacionada com o coletivo? Não existe uma assinatura individual? Será que essa arte está sempre relacionada com a sexualidade, como os primitivistas trouxeram? Olha as questões que ela vai colocando. Né? Ela fala que tudo isso é a permanência de um estereótipo, é um evolucionismo racista, e que a gente tem que superar essa distinção. Eu botei primitivo versus estereotipado, está errado, é primitivo versus civilizado, né? A gente tem que superar isso, é uma questão que ela acha que tem que ser feita, né? E ela acha, isso aqui é importante, que se deve considerar o aspecto decorativo, lúdico, criativo e individual do artista dito primitivo. Então o cara está fazendo lá porque ele está fazendo, ele acha bonito, porque ele está curtindo, ele está experimentando, ele não está pensando o que ele está fazendo, né? É porque assim, a maneira como a antropologia às vezes pinta, né, a cena, parece que o cara está fazendo lá uma visualidade, uma materialidade para salvar o céu, porque o céu vai cair, sabe? Tipo, o céu vai cair. Peraí, quer dizer, não é que a questão não é escolher uma coisa ou outra, são as duas coisas. Você tem o cara que está segurando o céu lá, toda a discussão Yanomami, os rituais, a cosmologia, mas tem o cara que está experimentando, fazendo um vídeo, está fazendo um cesto. Então, ela acha que não dá para nem colocar a pessoa como... Tem que olhar também, sim, para o aspecto decorativo, lúdico, criativo e individual do artista indígena. Aí é uma pegada completamente diferente. Aí tem questões para a Sally Price, que eu acho importante que eu queria discutir com vocês aqui. Como entender as transformações indígenas? Né? É um renascimento cultural, hoje a gente vê processos de retomada, pessoas se redescobrindo indígenas, tem os processos de etnogênese que são estudados pelo João Pacheco de Oliveira, pela antropologia contextualista. Isso deve ser visto dessa maneira, como, por exemplo, um autor chamado Marshall Salles diz que sim, ou a gente deve entender isso como um etnocídio aos moldes do Pierre Clastres, como uma perda cultural, como uma alienação. 5 minutos? Tá. Que é o caso do filme Ex-Pagé lá, que acho que vale a pena ver. Outras questões para Sally Price, né? A história ela é um conceito transcultural, né? Quer dizer, a história para a gente está ligado a Hegel, está ligado a Nietzsche, tem toda uma discussão sobre a filosofia da história, Marx, né?
a própria concepção dentro do campo das artes visuais cada vez mais vai falar do fim dos estilos da arte, a morte da arte, isso está sobre esse debate. E aí vem a Sally Price falando que a gente tem que inventar uma história da arte indígena, mas o próprio campo da história da arte está repensando a própria história da arte. Está falando que não dá para falar mais de estilo artístico, não dá mais para falar... O objeto artístico, por exemplo, morreu, ele foi desmaterializado, a arte virou relação, virou política, tem, óbvio, pintura ainda, escultura, mas os antropólogos estão sensíveis aos debates no interior do campo das artes visuais? É essa a questão. Né? Isso aqui é arte? Eu não sou... O antropólogo não responde a pergunta, passa a pergunta para o outro. Essa é uma máscara Bacairi. Eu aprendi isso com o Eduardo Vieira do Castro. Ou melhor ainda, o antropólogo renuncia à pergunta que ele tem em direção à pergunta que o outro mobiliza. Eu estou treinado, respondi bem aqui para... Vamos em frente aqui, eu só vou passando, já que eu tenho 5 minutos, eu vou passando assim, muito geral. Então, assim, é sempre essa imagem, esse homem branco, civilizado, ilustrado, que está olhando o outro como exótico. Olha, ele é primitivo, ele é mágico, ele tem um trabalho tão criativo, é uma criança, olha, é o selvagem. Então, como levar a sério essa produção? Como não entender isso como... algo que mais cria distinção e hierarquização racista do que propriamente vínculo, elo, leva a sério a diferença do outro, enfim. Então, eu acho que essa discussão do primitivismo artístico, que olhava o outro como criança, continua até hoje, né? Na arte contemporânea. A gente pode discutir isso depois. Vamos em frente. Aqui. Essas são as imagens das vanguardas modernas que vão ser inspiradas nos africanos, nos ameríndios, né, a obsessão pela máscara. Isso é muito interessante, né? Porque, assim, por exemplo, na África, muitos dos objetos que são considerados de interesse, de relevo, primeiro, essa distinção entre sujeito e objeto não existe. Aquilo é uma pessoa, aquilo é um axé, aquilo é um orixá, sei lá, é um Nkizi, é um conde, aí aquilo vira objeto etnográfico, depois vira arte africana, né? E aí o que é interessante é o seguinte... Um monte dessa visualidade, dessa materialidade, não tinha uma forma humana, não era antropomórfica. Mas quando a galera foi roubar lá na África, pilhar no colonialismo, foi procurar a figurinha humana, o rosto, a máscara, porque nós somos obcecados pelo rosto, né? Jesus Cristo, o sudário, o retrato, a selfie, né? E a máscara, por exemplo, indígena, não é o rosto, aquela máscara é o corpo todo. Não, isso é uma máscara. Mas aquela dança, os peixes, segundo a teoria, também é uma máscara, mas é o corpo todo que é a máscara. Exatamente. Né? A gente acha que a máscara é só o rosto. Não, é o corpo todo. Né? Então isso também é interessante. Vamos lá, vou passando aqui. Aqui também mais imagens ligadas à sexualidade, né? A nudez, a idealização da mulher, aquela imagem do Gauguin. A tahitiana parece quase uma Virgem Maria, lá os anjos, é tudo muito estereotipado, né? Aqui o Vicente do Rego Monteiro tem uma mistura oriental e indígena, o olho meio puxado, enfim, questões para poder... As cores muito vivas. Essa é Cleópatra. Né? Vamos em frente, o que mais? Eu vou só seguindo aqui. Aí, gente, olha só, depois com o final da Guerra Fria, né, esse momento dos anos 80... a gente vai ver ali já na final, o muro de Berlim caiu em 89, mas em 84 houve uma primeira exposição no MoMA em Nova York, no Museu de Arte Moderna, tentando pensar a relação da arte africana com a arte das vanguardas. E aí, de novo, os africanos aparecem como legendas para Picasso. Picasso é o grande gênio, mas quem são os autores individuais que fizeram as esculturas e as máscaras africanas? A Sally Price está cobrando isso. Né? Vamos em frente. Aqui, essa é uma outra exposição também que teve uma importância na história da arte, Mágicos da Terra, de 1989. Exposição polêmica, porque o cara tentou evitar os erros da anterior, mas mantém a ideia do mágico, né? E os outros são sempre mágicos. Hoje está na moda isso, mas agora, nessa época, não. E esse artista aqui é um artista interessante, né? Quer dizer, com uma produção que foi artificada. É um mestre, um sacerdote africano chamado Mestre Didi, de um ritual de Omolu. E essas ferramentas de orixás foram levadas para essa exposição e produziu muito ciúme dos artistas brasileiros. Tipo, o que tem a ver esse coroa, esse senhor aí, sacerdote, nem artista épico ele foi levado? Então, é interessante também ver, né? Mas isso fala também da imaginação que se tem nessa época de pensar um artista que não está
na Arte Fórum, que era uma revista importante da época. Vamos passando aqui, só rapidinho. Essas eram as concepções antigas de exposição, os dioramas, que são esses bonecos. Aqui é o Franz Boas, que é um antropólogo, pai do relativismo cultural, o cara que criticou o evolucionismo, vai falar de culturas no plural, foi professor de Gilberto Freire. Ele parado para poder o desenhista copiar, fazer o, fazer o boneco. Ele está ali fazendo a pose que ele quer que o cara bote no diorama, né? Esse ritual com a gliute e tal. Então vamos em frente aqui. Olha, a disposição das exposições, também vai criticar a Sally Price, eram sempre assim, ó, meio Museu Nacional, sabe? Aquele armário gigante, Nordeste. Aí tem tudo dentro ali como... e é sempre uma apresentação que oscila entre o laboratorial, a ênfase no olho, a ênfase na interpretação, e uma... Oi? Igualzinho, o Museu Nacional tinha uma sala de arte africana que era exatamente assim. Isso é o Museu Trocadéro na França. E uma ênfase estética, sensorial, então também oscila nas... Vamos lá. Isso é uma outra polêmica interessante. Esses objetos são do Museu do Homem na França, foram levados no ano 2000 para o... Eu vou encerrar. Para o Museu do Louvre, né? E foram colocados como se fossem arte Gasterne, né? Parece que está numa joalheria, né? E os franceses ficaram irritadíssimos, ficaram putos. Tipo, o que é esses objetos que não tem nada a ver com a Mona Lisa, não tem a ver com Jericó, não tem a ver com nada que tem aqui dentro, estão colocados aqui, né? E aí o Jacques Chirac, que era o presidente na época, foi acusado de estar fazendo promoção da arte primitiva junto com o principal marchand da época, que era o Jacques Kershak. Ambos estiveram à frente do Museu do Quai Branly, que é a próxima prancha, que abriu depois, em 2006, que é um museu que tenta atualizar de uma forma estética, espetaculosa, turística, a produção indígena africana que estava no Museu do Homem. Só que é um museu para os franceses, né? Porque os africanos que sofrem racismo na França, os árabes que são hostilizados na França frequentam esse museu? Não. Então vamos em frente, que é mais, só para poder... E aí é isso, aqui é o Museu Maguta, para finalizar, indígena, Ticuna, para mostrar uma alternativa quando os indígenas são convidados a participar. E aí muda, porque você tem a chance de, efetivamente, uma tradução que leve em consideração as categorias que estão em jogo pelas pessoas que estão envolvidas no processo. Esse é um museu muito interessante, tinha a coleção Kurt Niemann da Ju, 450 objetos, foi um museu feito para afirmação do Chicuna nos seus pleitos políticos, né? Mas foi muito atacado, o museu foi incendiado por madeireiros, né? E os indígenas foram convidados para fazer obras de seleção, classificação, ilustração das peças expostas. Então a próxima prancha mostra aí o museu, é uma casa, ele fica, eu não lembro agora a cidade, ele fica... Tabatinga? Não, volta Letícia. lá. Quer ver? Letícia, não? Benjamin Constant. Benjamin Constant. Entre os rios Solimões e Javari, ali tá. Vamos em frente, eu acho que agora... Aí hoje, né, para finalizar, e como entender essa produção que está num outro lugar, né, que são os artistas indígenas. Eu peguei aqui, tem muitos, cada vez tem mais artistas, mas Jair Elisbel, Alessandra Patachó, a última prancha também mostra lá. A Denilson Banil, a Dayara Tucano, também vão pensar uma relação com o campo das artes que já entra num outro lugar, né? E que complexifica ainda mais esse debate, porque evidentemente que eles estão dentro de um registro mais ocidental, mas, quer dizer, e aí está resolvido? Como é que olha para as outras produções, né? Então... Gente, era mais ou menos isso que eu tinha pensado no mapa de questões. Eu teria 500 perguntas, vou deixar o Evandro falar. Desculpa estourar o tempo Obrigada, um pouquinho. não, foi ótimo. Eu que agradeço a vocês. Eu sou linguista, eu trabalho com a língua, né? Então já começa essas palavras que eu chamo de palavras silentes. Silentes? Que somos nós que inventamos. Ah, legal, tá. Bom, não tem uma palavra para índio. E não tem uma palavra para arte. Oh, interessante, sim. Tá? Então, a concepção de mundo, a significação do mundo já vem pela materialidade linguística, pela língua. Então, somos nós que estamos inventando a arte indígena. Tá? Sim. E aí, vários debates que eu já fui, já trabalhei com vários grupos. Isso aqui é arte para branco.
Sim, A pintura deles não é essa. Né? Então, essa máscara Bacairi aqui... Linda, muito bonita. Não é uma estética qualquer. Qual é essa entidade que está nessa máscara? Inclusive, eles dançam com toda uma roupa, né? Qual é a entidade que está nessa máscara aqui? Se a entidade é X, a pintura só pode ser X. E eu não. Eu posso pintar essa sala de um jeito, você de outro. Então, esses valores estéticos foram o que eu chamo de identidade etnodiscursiva. Agora, a academia tem que produzir conhecimento e aí produz todas essas categorias para entender esse outro tão diferente, tão estranho a mim. Né? Cada vez eu aprendo mais. Ele hoje falando do Capa, eu não sei quantas vezes eu já assisti o Capa, e hoje aprendi tanta coisa com ele falando. Né? E é isso aí. Aí eu queria fazer uma pergunta bem... Isso que está no seu braço é arte? Ou é estética? É ótimo. Boa pergunta, tatuagem. Olha, você tocou num aspecto interessante, porque eu não tinha tatuagem nenhuma. E eu resolvi fazer tatuagem depois que eu comecei a dar aula sobre tatuagens no curso lá que eu estou trabalhando, uma disciplina chamada Percepção da Linguagem Visual. E é uma coisa muito estranha. Depois você faz uma, você quer fazer um monte, né? Já estou com 3. E aí você vai... Mas assim, a tatuagem, historicamente, ela tinha uma finalidade coletiva, de identidade, de vinculação religiosa. Ela tinha uma finalidade de passagem, ritual de passagem. E cada vez mais a tatuagem hoje, sobretudo nesse contexto que a gente vive, extremamente individualista, neoliberal, ela vira uma coisa muito do sujeito, do indivíduo, e o artista e o tatuador, que era marginalizado, ele está sendo artificado. Hoje você tem tatuadores que cobram uma fortuna e que tem processos que ele não é copista mais. Ele não vai lá e fala, copia esse desenho para mim. Não. Você conversa com o cara vai ouvir você, ele vai propor uma arte que tem a ver com a experiência da conversa que ele teve com você. Esse trabalho aqui foi isso. Já tem tatuador personal, né? É tipo isso. Da Anitta, o tatuador de eu não sei, tem agora essas categorias. Mas assim, cada vez mais os caras se colocam no lugar de arte, o que é completamente diferente, por exemplo, da arte da tatuagem indígena, da tatuagem dos escravizados, tatuagem, por exemplo, dos marinheiros, das prostitutas. Tem até um livro muito legal sobre a história da tatuagem no Brasil, que é o que eu uso para dar aula, fazendo aqui o merchan, o trabalho da Silvana Gerard, que é o primeiro livro que ela fez de história da tatuagem, que é incrível, assim, uma puta pesquisa que ela pegou na Biblioteca Nacional. Então, a tatuagem foi artificada. Hoje, cada vez mais, os tatuadores têm cobrado um valor absurdo e eles viajam, eles fazem tipo uns tours, assim. Eu não vou discutir tudo que a gente... Não, eu tô só... Não, mas eu até botei aqui, arte é uma questão de mercado. Não, tem que pensar o mercado não está fora, não. O mercado está super, claro. Então tá. Passo para o Evandro agora. Fala, depois eu... Obrigado, Léo, por abrir essa caixa de cristal como um bom piaroa para tentar harmonizar tantas questões. O que eu gostaria de falar aqui um pouquinho é situar um pouco o povo Bacairi e a famosa área etnográfica, né, e a área também linguística do Xingu. Não é? Então, a antropologia, como a linguística, ela trabalha com o conceito de área. Não é? Tem a linguística areal, não é, professora? E tem também as áreas culturais. Uhum. E a grande questão é quando você recorta essas áreas, o que é que você deixa de fora? Não é? Deixa de fora para a reflexão. Não é? Então, é importante o trabalho aqui, né, que a equipe da professora Tânia fez, o trabalho do Valdo amanhã, para reativar esse debate do olhar do Xingu a partir do Bacairi. Né? A professora Tânia tem um relato, né, dessa travessia, desse êxodo, não é? Dessa diáspora Bacairi do Xingu, do Alto Xingu, até as terras onde eles estão hoje. Não é? O Valdo é um Bacairi xinguano, não é? Não sei se todos os Bacairi xinguanos são auete do mundo.
né? A Oeste do Mundo. E é interessante que, por exemplo, tem um livro da Marina Vanzolini sobre os Aueti, que é interessante, e os Aueti, eles se autodenominam Aueti, mas eles sabem que eles foram outra coisa. E ficaram com essa palavra Aueti. Né? E essa relação entre o que a Marina Vanzolini diz e o que o Valdo fala, a antropologia ela não quer recobrir. Porque ela demarcou, né? Ela demarcou o que é o Xingu. E aí a Marina Vanzolini, né, que é a professora da USP, ela fala, os Aueti, eles são o círculo mais externo do mundo xinguano. Só que tem um círculo ainda mais externo e que, na verdade, é mais interno, que é o Bacairi. E aí nós temos a máscara, né? Nós temos as pessoas, em primeiro lugar, nós temos as flautas, né, que é uma outra parte aqui do trabalho, que é não sei se o Rodrigo depois vai falar um pouquinho, né, de como é que foi apresentada a flauta, e né, nessa ocasião, e que existe o contato, né, eles têm a memória do pedaço da terra deles, que eles viviam lá no Xingu, eles continuam indo ao Xingu, e esses artefatos, né, é o mediador dessas relações. E então o que a gente quer, que eu quero, a minha fala aqui breve, é para contextualizar que a antropologia ela faz esses recortes, e nesses recortes ela faz com que você deixe de pensar uma série de relações, né? E o lugar da importância do Bacairi para se pensar as línguas da família Caribe, que é o que eu vou falar amanhã na defesa do Valdo, e no caso para pensar a etnologia do Xingu e desses objetos, e desses objetos como dessas pessoas, né? Como o Lausa Papatai, que tem né, essa questão do processo de adoecimento. E a pergunta que eu faria para você, Léo, é sobre o Jaderis Bell. Eu estive agora em Manaus, eles colocaram as Imboí, Guachu do Jaderis Bell no Teatro do Amazonas, ficou assim um efeito incrível, e eu acho ele diferente dos outros artistas que você colocou aí, portanto que é uma questão que precisa ser refletida, não é? Do destino dele, trágico. E aí, pensando na Manuela Carneiro da Cunha, que o xamã, ele faz viagens assim, não é? Verticais, ele faz grandes viagens horizontais. E como tem alguns artistas indígenas que eles têm para mim tem uma proposição xamânica de se projetar tão longe para ver esses outros mundos e depois retornar, e a gente sabe o quanto esse retorno é perigoso. E tem a autora, né, uma autora que ela fala, uma perspectivista, que ela fala, agora eu esqueci o nome dela, aquela que eu te mandei, que ela fala que o xamã sabe o perigo de entrar dentro de uma árvore, como a árvore, né, que o Valdo falou, onde estavam os capa. Mas o xamã entra dentro desse gravador aqui, e para ela não tem perigo. Mas eu acho que o bom xamã sabe dentro que tem... do sapo, né? Mas eu acho que o bom xamã sabe que tem perigo entrar dentro desse gravador, como tem perigo entrar dentro do sapo. E eu queria te ouvir sobre isso. Eita, pergunta difícil. Isso aí é um curso de antropologia. Pergunta complexa, né? Então, realmente o xamanismo é um mundo de guerra, né? É um mundo tenso, assim. Eu lembrei de um outro caso que eu vou fazer um breve desvio interessante, que tem a ver com as artes, mas que o cara desistiu de ser xamã, que é o Pablo Amaringo. É um artista da escola de Pucallpa, no Peru, e é uma escola de pintura xamânica, né? Então, os alunos dele vão para lá e tem várias qualidades de cipós alucinógenos, cada cipó abre uma palheta, e aí tem ainda uma presença dessa dimensão xamânica da experiência e da viagem multimundos, multiversos, mas o próprio Pablo Amaringo renunciou à condição de xamã porque o xamanismo é um mundo de guerra. Então havia umas brigas entre os próprios xamãs lá nessa região andina,
E eu acho que isso reflete também as experiências entre os próprios povos indígenas. Eu estava conversando sobre isso com o Evandro, assim, eu estou interessado em pensar nesses processos de retomada, como é que os artistas que estão se redescobrindo indígenas, eles estão se colocando dentro do campo das artes visuais que demanda esse tipo de produção. E fora da aldeia. E é muito tenso, porque tem alguns artistas que acham, você não é índio o suficiente, né? Então, assim, eu acho que nessas trocas que acontecem, que são inevitáveis, vai dizer Manuela Carneiro da Cunha, algumas categorias que não existiam vão entrar, que é a categoria de autenticidade, né, de direitos de propriedade intelectual, direito autoral. Então, né, eu acho muito curioso, porque a lógica que era coletiva, de partilha, vira uma lógica individual de afirmação ao poder. E aí bota o Pierre Clastre em questão, né? Porque o Pierre Clastre vai dizer que as sociedades indígenas são sociedades contra o Estado, não são sociedades que tenham um líder autoritário indígena, né? Enfim, mas ao mesmo tempo eu adorei quando o Valdo falou dos donos do ritual, eu me lembrei do texto do Carlos Fausto, que se chama Donos Demais, que vai falar sobre a noção de posse e propriedade dentro dos mundos ameríndios, que tem uma maneira de pensar diferente da nossa, que é essa propriedade indivíduo possessivo, né? É minha propriedade. Então, eu não sei, eu acho que tem aí, Bourdieu pode ajudar a pensar, porque por mais que tenha a vontade de viagem horizontal e vertical, isso entra num outro registro. E aí eu te devolvo a pergunta, como entender as transformações indígenas, levando a sério as conceitualizações de transformação que são indígenas, não as nossas, né? As analogias que eles estabelecem, não as nossas. Isso é um renascimento cultural ou é um etnocídio? Como entender um Jair Elisbel que se suicidou no auge da carreira, né? Como entender um artista que eu encontrei nos Estados Unidos, indígena, chamado Fritz Scholder, que os pais dele eram da reserva lá, da aldeia, e que tinha a escola, Instituto de Artes Indígenas Americanos. Ele é o pai do modernismo indígena norte-americano, era amigo do Andy Warhol, esse cara. No ápice da carreira, ele encheu o saco e falou, não sou mais índio. O que significa ele dizer isso? Ele não quer pintar índio, porque ele, enquanto artista indígena, era obrigado a pintar índio. Ele falou, não quero, eu quero pintar o que eu quiser. E ele começou a pintar vampiro, começou a pintar, sei lá, anjo caído, pirâmide, e aí ele foi ostracizado completamente. E aí no final da carreira dele, ele, não, peraí, eu sou índio sim, e tinha que pagar os boletos, né? E aí ele voltou a pintar indígenas. Então é muito curioso, a gente vai entender o que vai acontecer com essa geração, não agora que está no auge, mas daqui a uns 20, 30 anos a gente vai entender o que vai se transformar, o que está acontecendo agora. E o impacto para dentro das aldeias também, como é que eles são vistos, né? Porque tem isso também. Né? Qual lugar que o xamã vai ter quando alguém que começa a se empoderar mais que o xamã? Acho que é uma questão interessante para pensar, né? Enfim, não sei se eu respondi, mas eu falei coisas que... Agora o Rodrigo pode falar? Sim, pode. Boa tarde. Não, o meu relato... Eu queria primeiramente agradecer a professora Tânia, né, por me dar a oportunidade de ir até uma aldeia indígena fazer uma pesquisa. E eu trabalho com a questão da memória oficial, né, através dos monumentos, claro, mas eu estendo para outros campos de pesquisa. E é muito interessante quando a gente vai até a aldeia e vê que o Estado ele impõe uma certa ordem das coisas, como a gente tem que pensar e agir, e principalmente como a gente deve entender outras culturas. E aí quando a gente chega lá, faz todo esse trabalho, né, vê o próprio indígena reivindicando o direito à memória, porque eu acho que é isso que o seu Odil está fazendo, né, fez conosco. Joaquim, né? E o Joaquim, exato, né, eles chegaram... primeiro o senhor Odil falou para a professora Tânia, professora, eles aqui não estão sabendo mais cantar, não estão lembrando mais do ritual, eu preciso que vocês nos ajudem a gravar. Ele falando o tempo todo gravar, pedindo uma câmera, né? E quando a gente chega lá e vê que é uma ordem, né, é um mundo totalmente diferente, como a professora Tânia falou, isso aqui para a gente é arte, né? Mas para eles será que é arte? E é muito interessante porque
a gente, apesar de tudo, né, a gente sente a necessidade, e agora o Estado ele também impõe através de 2 leis para a gente, a Lei 10.639 e a Lei 11.645, né, que regulamenta, né, pensa o ensino de culturas africanas, mas a gente está tendo a oportunidade agora de, pelo menos, né, através das narrativas dos protagonistas da história, porque antigamente a gente tinha, é uma coisa que eu até falei com a professora Tânia, eu estava na escola, eu sabia sobre o mundo indígena, mas eu nunca tive contato com indígena. Era sempre minha professora, branca, né, urbana, contando sobre, mas também era aquela coisa superficial. E hoje a gente está tendo a oportunidade de trazer, né, os indígenas para a cena. Aqui no Rio de Janeiro, principalmente, hoje em dia a gente está vendo um movimento também no Carnaval dos enredos indígenas, pensando com os indígenas participando. É claro, é um movimento ainda muito pequeno, né, mas é uma tentativa de poder reaver a história. Essa história que sempre foi linear, que sempre foi contada, né, só o Estado, e hoje em dia a gente está vendo o protagonismo. O Valdo está aqui, né, vira doutor, já, em menos de 24 horas o Valdo vira doutor. Legal. E é super importante a gente estar pensando junto e sempre colocando ele sempre como protagonista. Então, todo o trabalho que a gente fez na aldeia, né, lá na terra indígena, foi de simplesmente ligar o gravador, ligar a câmera e simplesmente deixar eles falarem. Anotar tudo, né, nós anotamos tudo. E uma coisa que foi interessante, como a professora Tânia falou, que são tem a língua bacairi, mas são 2 línguas que estão em questão. A língua cantada, né, que é a língua dos ritos, e a língua mesmo que eles falam da comunicação do dia a dia. E quando eu fui lá coletar os dados com uma informante, com a Preta, né, eu sempre perguntava para ela, Preta, e esse canto aqui, né, diz respeito sobre o quê? Ela sabia cantar, mas chegar na hora de escrever a própria língua era sempre uma barreira. E aí ela falava assim, isso aqui eu não lembro não, tem até no gravador, isso aqui eu não lembro não. E eu mandando uma para a professora Tânia, professora, o que a gente faz? A professora, deixa, que é isso. Porque o que está em questão no projeto da professora, do qual eu participo, né, é justamente observar como que, através dessa memória, eles preservam a língua cantada e a língua escrita, que é uma língua totalmente diferente. E está sendo muito interessante esse processo todo, né, de reconhecer uma outra história, que também é uma história oficial deles, né, contada por eles, e que não tem dedo nenhum do Estado, apesar de que o Estado está tentando, né, regulamentar, através do marco temporal, essas coisas, de dizer ainda como que os indígenas devem agir, como que a população negra também deve agir, e meu doutorado é justamente sobre isso, né, pensar, obviamente, através da eleição dos monumentos, dos monumentos, que horas, né, que vai ter esse protagonismo, como você falou, daqui a 20 anos que a gente vai ver, né, esses artistas indígenas agora ocupando as galerias dos museus, né, os monumentos, as pessoas negras, mas já é interessante a gente também pensar nessa virada da história que a gente está tendo a oportunidade de viver. Sim, agora. Tem razão. Agora. Muito obrigada, Rodrigo. Muito bom. A gente daria um curso, né? Quem sabe nós não vamos dar um curso de Que extensão legal. sobre isso, né? Boa. Nossos cursos fazem bastante sucesso. Que em legal. termos de Eu queria público. divulgar. Quando tiver, eu divulgo. Me dá que eu Tá? conto com os alunos. Não, você como professor também. Discutir arte, Legal. discutir essa coisa da estética, né? Ele está falando dessa nossa última viagem lá, que foi abril agora esse ano, e eu lembro do Luiz. Como é o nome do Luiz? Luiz, ele é agente de saúde. Isso, agente de saúde. Mas ele faz uma pintura corporal própria. Inclusive, além de agente de saúde, ele também é o diretor, o produtor cultural da tribo indígena também, né? Ele que organiza. E ele está fazendo uma pintura corporal que foge, vamos dizer, a isso aqui que eu chamo de escritura. Isso aqui é a casa de quem? Eu não sei. Cada pintura tem um nome, tá? E não pode ser diferente. E cada máscara tem um dono, é uma família que tem uma máscara, né? Então, o Yacuigate, que seria com essa máscara, só pode acontecer se todas as famílias tiverem harmonia, e aí cada uma traz a sua máscara com pinturas diferentes. Essa é retangular e tem algumas redondas. Né? Que legal. São 2 grupos, 23 máscaras, né? 23 máscaras. Acho que 17 retangulares e 16 redondas, eu não me lembro. E cada família é dona de uma.
Então, uma família não pode decidir a fazer o Iacugete sozinho. Tem que haver um acordo e eles estão em desarmonia no momento por causa do agronegócio. E aí não acontece, ele nunca assistiu o Iacugete, eu acho. Eu já assisti. Só quando você era muito criancinha. Há muito tempo. Muito tempo eles não fazem. E as músicas cantadas só podem ser cantadas no momento do ritual. Então não tem como você gravar, não tem como ele. Não pode cantar para mim, não pode cantar em separado mesmo que saiba. Então essa coisa da língua, para mim, é o motor da sociedade. Tá? Diferente da antropologia, que vai trabalhar com outras categorias, né? E a língua, para mim, é a instituição, como Foucault define, né? E as práticas discursivas. Então, para mim, isso aqui é uma forma de escritura. Isso aqui é um arquivo do Baccarin, não é arte. Você está entendendo? Entendi. A diferença é que é uma forma, porque eu escrevi aqui e eles escrevem assim. Entendi. E isso é centenário, milenar, desde que os Baccarin, né, existem, que eles reproduzem essa mesma coisa. Então não posso chamar arte quando a máscara é sempre a mesma. Por quê? O meu retrato, a Tânia tem que ser, eu não posso botar o retrato do Evandro e escrever Tânia. Você está entendendo? Então, arte é aquilo que a gente vai nomeando e determina como estética, como arte. Agora, o Luiz, ele fez 2 pinturas corporais, eu tenho as fotos dele no meu celular, em 2 momentos diferentes. Dessa vez, ele fez uma atrás, que ele disse que era o movimento do corpo do homem nadando, não tem um corpo ali, é uma coisa só um movimento. bem abstrata, é só um movimento. E na frente ele fez um bicho, né? Acho que foi um peixe. O peixe. Peixe que ele Ele fez. disse o nome do peixe. E eu fotografei o Luiz. Agora, o Luiz, ele não é, vamos dizer, não sei, vocês antropólogos, o que seria étnico, no sentido raiz, vamos dizer assim. Como isso aqui é. Isso aqui é identidade, isso aqui é identitário. Agora, a pintura que o Luiz faz é que ele quis se pintar assim. É muito difícil achar alguém que foge assim, né? Eu me pintei agora, só o braço, e a moça falou, deixa eu pintar você, o que você quer? Eu digo, Semi-Moete. Semi-Moete, a Casa do Morcego. Por quê? Tudo foi a primeira pintura que eu ganhei Baccarin, e essa ficou sendo a minha identidade. Aí eu deixei ela pintar só o meu braço, que ele pega o corpo todo. Então, são marcas identitárias, são formas de arquivo, peças de memória, e aí eles não têm palavra para memória, eles têm palavra para história, que é o Xunani, essa que está aqui, né? E a gente vai traduzir como memória. Então, arte também, você não vai achar uma palavra para arte. Então, aí eu queria acabar lembrando do Dan Sperber, quando ele critica, né, o antropólogo que interpreta o que o índio fala. Né? Ele fala muito da estrutura do discurso indireto. O antropólogo do índio diz que já está interpretando, e nunca o índio diz 2 pontos. Interessante, legal. O Sperber coloca isso e eu acho que é por aí. A gente não escuta o índio, a gente fala do índio. O índio é falado, né? A gente fala por ele e começa a interpretar, né, Evandro? Tudo que está ao redor. E cada dia a gente descobre, né? O seu Odil, por exemplo, vai dizer a autodenominação dos Baccarin era Aueti, depois nós tiramos Baccarin Xinguano, né? E quando acaba a autodenominação Baccarin, a Lapidaruana. Aí ele falou para mim, mas esse era os Baccarin muito antigos. Primeiro a gente foi a Aueti. Então é muito interessante isso, né? Agora ele trouxe uma coisa que eu achei bem legal, quando você evoca as leis que são super importantes nesse debate. Tem uma outra questão que é muito do contemporâneo, né? Que é o que a Manuela Carneiro da Cunha vai dizer. A gente cada vez mais é obrigado a performar a nossa identidade, a nossa cultura, transformar Sim. em algo objetivado para poder conseguir se tornar visível
Desculpa. Enquanto um sujeito de direito, pleitear política pública e ter a nossa condição desigual, quer dizer, evidenciada, não minha que sou homem branco, mas enfim, e qual é a questão? Como é que isso tem uma implicação, tipo essa produção, que é uma produção, como ela bem definiu, feita para branco, né? Quer dizer, e como é que isso tem a ver com uma demanda do mercado atual e como é que isso faz, como é que essas pessoas se relacionam quando elas voltam para as aldeias? Eu acho que também tem essa questão para dentro. Tem essas palavras, né? Primitivo, exótico. Todas essas palavras que vão atravessando essa forma de... Não, aí sim, eu acho que Agora, tem um pouco disso. A arte rupestre lá a arte lá das cavernas seria arte? Então, isso é outro seminário. É uma outra questão, complexo. Mas assim, porque a pergunta que ele me fez eu achei muito capciosa do Jair Berisbel, né? Então, assim, eu acho que é isso, quer dizer, e o artista que eu estudei, que fala, olha, eu topo entrar no jogo, mas eu não quero fazer uma produção exótica. Mas como é que você efetivamente faz? Aquela Mona Lisa ali tá linda, né? Não, não estou desqualificando, o trabalho é importante. É importante que tenha os indígenas fazendo, porque antes era Tarsila, era Cláudio Bujá. Você mesmo colocou, ele passa a ser rejeitado pelos outros indígenas do grupo. Não, eu expliquei errado. É o seguinte, tem uma... Vou ter que dar nome aos bois, não sei se está sendo... É porque é o seguinte, tem artistas como Gustavo Apixana, que acabou com a Apixana, e o Xadalu, eles se redescobriram indígenas recentemente. E o Denilson e a Daira Tucano estão falando que eles não são índios. Mas isso tem entre Entendeu? Eles, então, assim, é uma briga eles, mas eu acho que tem na sociedade toda. A gente está vendo também. Trabalhando com os Ticuna lá no Museu Nacional, né? Tinha um que dizia, eu não quero ouvir você porque você não é Ticuna original. Porque ele vive na cidade. Entre eles mesmo. Você saiu daquela... Não, mas isso está se escalonando também, por exemplo, a discussão sobre quem é negro, né? Sim, o colorismo. O colorismo, né? Se você for um pouco negro menos claro. Retinto e for lá estar representando, né, um grupo Sim. de negro, o outro coletivo da negritude, né, eles falam que você não é, e aí fica nessa disputa, você é negro ou você não é negro. Que a própria palavra, né, negritude, já tem o radical negro, e negro ligado à cor, né? Sim, e aí eu acho que isso eu acho que são questões que a gente não vai resolver. Exato, não são resolvíveis. Não, mas que atravessam. Mas eu queria fazer uma última colocação Eu já encerrei. Para essa questão se é possível a arte, que é através da questão do corpo. A gente teve um aluno, né, o João Clemente Gaspar, que ele trabalhou com grafismo ticuna, e na dissertação dele, ele contou 3 vezes a mesma história, e na apresentação dele ele contou novamente a história, que foi que quando ele era criança, ele derrubou uma panela de água quente nele, que ele se queimou todo, e o tratamento foi com a tintura do genipapo. Olha só. E daí, esse tratamento permitiu ele ser um artista. Ou seja, e aí o interessante foi que quando eu ouvi ele falando, eu lembrei da Margaret Mead, né? Da questão do cordão umbilical, que é que torna, em determinadas culturas, nascer com o cordão umbilical amarrado é o que torna a pessoa artista. Então, o que tornou o José Clemente um artista foi que ele passou por esse processo de adoecimento e foi curado com uma das substâncias artísticas indígenas por excelência, que é o genipapo. Então, eu escrevi um artigo sobre isso. Então, o que é que faz o que é que faz um artista indígena? É o corpo. E o mais interessante foi que eu chamei a atenção, né, disso na hora da defesa, e as outras pessoas, mas Evandro, agora que eu entendi porque que ele falava todo o tempo nisso. Aí eu vou falar, por isso que é importante o antropólogo contextualizando essas questões, né? Então eu acho que o que é que faz o artista indígena? É o corpo dele fabricado, né, para ser artista, porque não é uma academia, ou é a obra? Também não é para responder, mas eu acho que é uma questão. Mas foi quando você estava falando até que eu escrevi.
O corpo como espaço de subjetivação, isso seria narcisismo ou estética? Complexo. Questões para o futuro. Eu escrevi aqui, porque o corpo é outra coisa para se pensar bem, né? Sim. Quando ela me pergunta por que a casa do morcego, em mim, né? Sem mim moedas, porque foi ali que eu ganhei uma identidade bacairina, a primeira vez que eu tô. Mas eu vou te responder essa provocação. Então tá. Primeiro que assim, narcisismo é um conceito ocidental da psicanálise, até a antropologia maneja Mas isso. não quer dizer que eles não sejam narcisistas. Não, então, Viveiro de Castro diz que são Agora, vários narcisismos. não tem a palavra belo. Pera aí, deixa eu terminar. Mas o que eu ia comentar é o seguinte, o Peter Gall, que eu mencionei aqui, ele tem um artigo que é um artigo tanto polêmico, mas tem a ver com essa antropologia contemporânea. Ele fala de que a vigilância sanitária, a Anvisa, foi na aldeia Piro. E aí lá a moça virou para a menina indígena lá e falou assim, você não pode beber essa água, porque essa água está suja. E você vai ficar doente, tem micro-organismo aqui e tal. Aí a indígena virou para a mulher lá da agência sanitária e falou assim, me desculpa, o nosso corpo não é igual ao seu. E aí o antropólogo tem que levar isso a sério. O que ela quer dizer quando ela fala que o corpo dela não é igual? Então, que corpo é esse? De novo, né? Mas eu acho que assim, é uma questão que a gente não vai porque a antropologia romântica leva a diferença séria às últimas consequências. E a antropologia iluminista vai falar, não, peraí, gente, corpo, memória, arquivo, arte, tudo isso é passível de pensar de uma maneira ampliada, transcultural, história da arte, mas história, eles têm história da mesma maneira que nós temos, história é uma priori universal, então tudo fica nesse lugar, porque tudo é construído, mas assim, é difícil, eu acho que o antropólogo tem uma pretensão de tradução plena, que não existe tradução absoluta. É o que isso quer dizer, não existe. Não existe, é exatamente isso. Então, boa tarde, a gente está encerrando, muito obrigada, foi ótima a palestra, né? A gente podia ficar aqui até de noite, né? Obrigada, Valdo. Aloyce, em Bacairi, obrigada. E até a próxima. Falou. Né? Legal.